Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve, pessoal! Tá começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista de São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar sobre questão racial. Para isso a gente trouxe aqui o Marcos Schaffer, lá do Minervino de Oliveira, né? Dobradinha hoje, mais uma pessoa do Minervino aqui. E o Vinícius Rodrigues. E eu gostaria que vocês começassem aí se apresentando, porque eu não vou arriscar mais apresentar, porque eu sempre esqueço alguma coisa. É melhor cada um se apresentar. Aí não sei, Vini, se puder começar aí. Posso começar então. Bom, eu sou o Vini, eu sou antropólogo de formação em Ciências Sociais, professor de antropologia na Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Eu tenho 42 anos, cheguei no pensamento de esquerda, nas lutas sociais, movimentos sociais, coletivos, principalmente através do skate da música, né? A política veio para mim através de práticas culturais, por isso que eu não desassocio política de cultura nunca, porque foi aí a minha entrada para tudo. Sou nascido na Casa Verde, que é um dado muito importante, sou da Zona Norte de São Paulo, berço do samba. E acho que é isso. Acho que eu vou falando mais coisas no decorrer da conversa. Pode crer, legal. E... Mano, se você puder só fazer já que você falou, né, dessa ligação da política com a cultura, aí já entrando um pouquinho, assim, no nosso tema, você fala como foi sua trajetória nessa questão, assim, de se perceber negro, de adentrar nesse tema tão complexo, assim, no Brasil, né, que é da questão racial e tudo mais. Bom, acho que primeiramente eu acho que preciso localizar um pouco a minha construção em termos territoriais, né? Como eu disse, eu nasci na Casa Verde. Historicamente, a Casa Verde é o bairro culturalmente mais negro de São Paulo. Poucas pessoas sabem disso. E quando eu brinquei falando que a Casa Verde é um dos berços do samba, eu sempre falo o berço do samba para provocar meus amigos da Barra Funda e da Bela Vista. Mas é um dos berços do samba, porque grande parte dessa massa de população negra liberta pós-escravidão, pós-1888, migrou do centro para Casa Verde. As pessoas transitavam muito pelo centro porque era um lugar de trabalho para muitos desses escravizados urbanos, e aí quando acaba a escravidão no final do século passado e começa o processo de transformação, ou que hoje chama gentrificação do centro, né, o processo de higienização, construção dos casarões, começa a expulsar essa população desse território, e aí o bairro mais próximo, depois do Rio, é a Casa Verde. Então o pessoal começa a migrar para Casa Verde, né, começa a morar no bairro, e aí nesse bairro começa a se fortalecer uma cultura negra muito rápido, assim, porque muita gente começa a mudar para lá, então não é à toa que várias das escolas de samba de São Paulo estão localizadas nessa região, que é a Casa Verde, Cachoeirinha, Bairro do Limão, Freguesia do Ó. Então me descobrir negro não foi algo que aconteceu, assim, eu sempre soube que eu era negro, até porque eu sou retinto, então não tem muito como passar batido. Mas eu acho que me descobrir politicamente negro, dentro da minha casa sempre houve essa discussão, sempre houve essa conversa sobre raça. Minha mãe é professora, meu pai não é formado em ensino superior, é mecânico, mas eles sempre foram pessoas que culturalmente estavam muito enraizadas na negritude. Então eles sempre passavam, né, essa questão racial pra gente em casa, mas de uma forma muito prática, muito pragmática, que era mais tentando ensinar a gente a sobreviver. E aí foi através da música, eu acho que primeiramente o hip hop, né, o rap, depois o hardcore punk, mas junto com isso também vinha a formação dos meus pais, né, da música funk dos anos 70 dos Estados Unidos, do samba, muito samba, mas aí que eu comecei a me aproximar de práticas políticas de fato, né, e no princípio não foram práticas raciais, porque estou falando ali do meio dos anos 90, final dos anos 90 mais ou menos. Esse tema da racialidade ele existia, obviamente, ele circulava, mas não era o principal ponto das lutas sociais, né? As lutas sociais ainda estavam muito marcadas por uma ideia de classe, e uma classe desracializada, né? Uma classe na qual só essa própria categoria daria conta
de entender todas as contradições do capitalismo. E esse debate racial ele começa a florescer mesmo nos anos 2000, né? E aí tem as políticas públicas que surgem nos anos 2000 que ajudaram muito nesse sentido. Mas aí eu comecei a me entender meio que nesse lugar do punk, do hardcore, do skate. Junto com o punk veio o anarquismo. Aí eu comecei a militar em correntes anarquistas, comecei a militar em alguns coletivos. Nesse final dos anos 90 tinha muito aquele debate sobre a ação global dos povos. Então eu participei de todo esse debate, colaborei com muitos coletivos já que não existem mais. Estive lá nas manifestações que aconteceram na Paulista em 2001, da Ação Global dos Povos, aquele quebra-quebra todo, mas acho que foi mais ou menos a partir daí. Eu acho que foi com o hip hop que veio um processo de racialização mais politizado, né? Ou talvez dar nome para essa experiência de uma forma mais direta, né? Racismo, é isso que eu quero dizer. Foi o hip hop que me ajudou a falar que várias coisas que aconteciam na minha vida estavam relacionadas com racismo. E do outro lado, acho que foi o punk que trouxe esse pensamento político mais à esquerda, o anarquismo, num primeiro momento um certo marxismo ali que me encantou e depois passou batido, mas eu acho que foi assim que eu comecei a pensar nessas coisas. Pode crer. Eu acho até interessante você falar, né, dessa coisa de dar o nome de racismo, né? Porque às vezes... Até acho que dentro do meio acadêmico também, né? Eu lembro que que eu sou geógrafo, né? Aí eu tava lendo uma vez um texto de um geógrafo negro, inglês, da geografia cultural, inclusive, né? Que em algum momento ele fala, ó, tem muita gente na academia que fala de estudar relações étnico-raciais, tá ligado? Na verdade, a gente tá falando que estuda racismo. Então tem que falar o nome correto, né? Tipo, essa é como se fosse um eufemismo, assim, pra tratar o tema no termo correto, assim, né? E daí a gente já podia passar pro Marcos, né? Podia falar um pouco da trajetória dele também. Se apresentar, né? Falar um pouco da trajetória. Salve, salve, galera. Bom, quero agradecer primeiramente o espaço. Gratidão mesmo por estar cedendo aí espaço pra gente falar desse tema que é tão importante. Quero agradecer o convidado também, o Vini, em geral. Bom, eu sou o Marcos. Minha formação é em História, né? Fui aluno FIES, enfim. Sou nascido e criado no Jaçanã, né, desde sempre. Também é um bairro, é um território que tem muita presença negra ali. Não sei se equiparado a Casa Verde, mas com certeza tem majoritariamente a população do território ali é negra também. Eu também me forjei dentro dos coletivos, dos movimentos culturais mesmo, de rua, enfim, com punk, precisamente. E aí o hip hop também veio junto, mas eu tive acho que uma presença muito maior dentro do movimento punk em si. E eu me percebi quanto negro, embora não seja retinto, também tenho a descendência indígena, então tanto o lado negro quanto indígena estão presentes em mim. Sou filho, né, de uma família adotiva, no caso, né, minha família biológica, negra e indígena. Parte dessa minha família adotiva é branca, né, minha mãe é negra. E a minha mãe, por sinal, ela não tem ensino superior nem nada, enfim, mas ela é sempre muito sagaz nesse sentido, né? Ela sempre entendeu que era preciso, né, entender alguns meios de sobrevivência no cotidiano e no dia a dia, né? E eu me deparei no primeiro momento, assim, com 10 anos, quando fui revistado num supermercado lá perto de casa. Então eu já senti que ali tinha algo, né, de diferente. Mas é óbvio que com 10 anos eu não tinha ainda todo, né, a elaboração, o entendimento de como funcionava o racismo em si. E tanto o punk quanto o próprio hip hop, com o tempo, depois da minha juventude, foram me dando um pouco mais de ferramentas, né, para eu entender melhor todo esse processo, né? Então também parto disso, né, do pressuposto que cultura e política, caminham muito mesmo. A arte é uma ferramenta poderosa, pedagógica, para a gente se entender enquanto sujeito mesmo, enfim. E com o tempo eu fui, obviamente, né, criando mais conhecimento sobre todos esses processos. Enfim, no punk eu não tive um entendimento ainda muito escurecido sobre o que era, né, ser negro, né?
Enfim, participei, inclusive, o Vini falou que das manifestações, acho que foi em 2001, se não me engano, da ALCA. Eu tive também nessa manifestação da época, enfim. Tinha banda punk também, tal. Mas o processo mesmo de entendimento enquanto negro foi por várias situações mesmo, né? Abordagem policial, já tive diversas abordagens em que também tomei tapa na cabeça, cusparada, enfim. Hoje em dia ainda tomo as abordagens, mas hoje em dia parece que, né, quando você é um pouco mais velho, né, você é um pouco mais forte, parece que, né, a coisa fica... Mas mesmo assim, né, a gente passa por certas situações que é complicado. Enfim. Então, para mim, foi um processo mesmo do cotidiano, mas quando fui ficando mais velho, né, aí foi entrando aí todo o conhecimento politizado mesmo, que o punk plantou essa semente também, né? Em relação à política em si. E aí depois, com o tempo, com a própria formação de história, mas mais ainda, né, dentro dos coletivos e movimentos culturais que eu fui atuando, que atuo inclusive hoje, faço parte de uma ocupação cultural, a Casa Cultural Hip Hop de Assanã, coletivo Estética Urbana, que é um coletivo cultural também, né, além do Minervino, o MCP, Movimento Cultural das Periferias, né, o Bloco das Ocupações. Então, toda essa trajetória, né, todas essas vivências e experiências, né, foram contribuindo para que eu entendesse melhor, né, toda essa questão racial e como ela como que né, o racismo ele perpetua, ele se reproduz na nossa sociedade. Enfim, acho que basicamente por enquanto é isso. Daí como que você acabou chegando no Minervino, no marxismo em si, assim? Cara, da hora essa pergunta, porque antes eu não tinha eu tinha um olhar diferente com relação a partido, enfim, tá? Uhum. Eu tinha uma leitura, né, diferente. Eu vim também, né, da própria corrente anarquista em si, do anarquismo em si. E aí passei, né, a me aprofundar mais, né, no marxismo, né, também junto com todas essas experiências, com os coletivos que fiz parte, nos movimentos sociais que fiz parte, enfim. E aí eu tive uma primeira experiência com o partido, né. Eu fiz parte de um coletivo que era o Periferia ao Centro, né. E o Periferia ao Centro era um coletivo que estava dentro do PSOL, depois ele migrou para o PDT. E era um coletivo da galera da cultura, né, alguns que já compõem o Movimento Cultural das Periferias, o Fórum Cultural da Zona Norte, enfim. E era uma galera que eu já caminhava na atuação nos territórios, né, porque boa parte da minha luta militância sempre foi nos territórios em si, sobretudo onde eu moro nesses últimos tempos, né. E aí isso acabou me levando para... Na verdade foi um camarada meu que me levou para essa experiência. Eu sou grato até por isso, né, que é o Davi, né? E aí eu fiz parte desse processo, né, do coletivo do Periferia ao Centro. Foi uma experiência muito rica, importante para mim, porque eu pude ter uma visão ainda maior, né, e também crítica e necessária, né, com relação a partidos em si. E aí, com o tempo, me aprofundando mais no marxismo, leninismo, enfim, e também lendo muitos autores, né, como Thomas Sankara, né, Agostinho Neto, Amilcar Cabral, Almir Cesari também. Então, foi todas essas leituras, essas cargas de leitura, Panteras Negras e tudo mais, essa carga de leitura me fez... tá analisando, né, como é que estão as organizações no Brasil, comunistas, enfim, tudo mais. E aí eu passei a namorar um pouquinho o PCB, tipo, né, acompanhando assim e tal, vendo como é que tava a militância, né, vendo como é que tava o proceder, né, da organização e tal. Vi coisas interessantes, não que eu achava que ia chegar e ia estar tudo uma perfeição, como não é, mas é isso. E aí eu conheci o Minervino. E aí o Minervino foi um coletivo que me chamou a atenção porque estava se destoando de boa parte de outros coletivos, né, dentro do movimento negro.
que inclusive acho que nós vamos adentrar nesse ponto. E aí eu junto com toda a linha teórica, política, né, ideológica do partido, e aí me chamou muita atenção também pela atuação, né, do Minervino que vem tendo, embora seja um coletivo que não é muito numeroso, não é grande, né, é um coletivo novo se comparar a outros aí dentro do movimento negro, só que eu acho que vem trabalhando, atuando de uma forma bem legal. Enfim, aí quando eu vi o Minervino, vi sua atuação, aí juntou as coisas, eu falei, é isso. Aí eu conheci eles lá na Quebrada, que eles foram fazer uma roda de samba numa ocupação de moradia, onde eram os Sicas lá, ali no terminal de cargas. Uma ocupação bem grande mesmo, de moradia. E aí eu fui lá, né, nessa roda de samba, e aí não teve jeito. Aí eu falei, mano, é isso mesmo. E acabei entrando. Da hora. E o que vocês acham, assim, dessa... Porque quando vocês responderam sobre essa identificação enquanto homem negro, acho que você ressaltou pontos mais positivos, falando sobre o samba, sobre a cultura, sobre o próprio histórico da sua família. E você falou mais sobre questões de ser negro que são mais externas, né? Que são o racismo, a violência. Por que vocês acham que tem essa distinção? Se é valorosa ter essa dualidade de percepção do que a gente vive mesmo? Para o ímpar. Eu acho que a gente não vai ter dualidades de percepções. Se a gente colocar 10 pessoas aqui, você vai ter uma multiplicidade de percepções, né? Que é a multiplicidade da história de vida das pessoas mesmo. E assim, nesse sentido, não foi a violência que me definiu negro. Porque quando você nasce retinto, de família pouco miscigenada, ou quase... O registro que tem de miscigenação da minha família é de um tataravô. E mesmo assim é um registro que é um registro oral. Então ninguém sabe muito bem. Minha família só começou a se miscigenar de fato na geração posterior à minha. Então eu e meus primos da minha idade, que são os quarentões, todos eles casaram com pessoas negras. Aí os primos mais novos que vieram depois começaram a miscigenar a família. Quando você nasce numa família que ela é pouco miscigenada, que as pessoas têm fenótipos muito africanos, né, ou muito próximos dos africanos, porque os africanos me reconhecem como brasileiros. É mais difícil você ter uma experiência de negritude ativada a partir da violência. Você tem ativada a partir da sua própria existência. Você nasce negro e você vive negro. Você não tem a possibilidade de viver pensando que você não é negro. Isso é uma coisa que só é possível para pessoas que são mestiças. Essa dúvida. Se você não é mestiço, não tem dúvida. Mas ainda assim, como a gente está no Brasil, a violência ela perpassa a todos nós, né? Atualmente eu faço parte de um coletivo que chama um coletivo de artistas negros, que chama Vilanismo, que a gente está ressignificando a imagem do vilão, a ideia do bandido, todo esse arquétipo masculino que aparece nas periferias, né? E o que abre o nosso manifesto é essa frase: a violência é o que nos une. Porque de fato, se você é uma pessoa negra, homem ou mulher, cis, trans, não importa quais identidades te constituem, a violência ela vai atravessar seu corpo todos os momentos, né? O Marcos comentou que ele tomou enquadro a primeira vez com 10 anos, eu tomei enquadro a primeira vez com 12, na porta da escola, porque eu tinha cabulado aula, né? A primeira violência que eu tenho memória foi ainda na escola, para além dos xingamentos, que o xingamento na época a gente não levava como racismo, era zoeira de moleque. Você saía na mão e resolvia, basicamente era isso, né? Mas a primeira vez que eu senti uma violência que não dava para resolver através de outra violência, foi numa relação infantil, obviamente, mas afetiva amorosa, da menina que eu gostava na escola com 11 anos, e ela falou que não ia ficar comigo, não ia dançar comigo na festa junina porque eu era preto. E eu não entendi nada, porque até então eu era só criança. Tinha as piadas, zoeiros, racismos velados de recreação? Tinha, porque moleque é um terror, né? E nessa época, então, acho que os moleques eram mais terríveis ainda, talvez, sei lá. Mas... E aí depois foi uma sucessão de violências. Mas não foram essas violências que me identificaram, né? A minha identificação já estava dada. E aí eu tive que aprender o quê? A lidar com a violência. Por isso que eu disse que quando
meu pai e minha mãe me ensinaram a ser negro, de certo modo, estava relacionado muito mais à sobrevivência, que eram essas falas que são bem comuns em famílias negras, né? Que é, você vai sair para ir no mercado, comprar, sei lá, qualquer coisa, pão, uma bolacha, pega o RG. Eu fiz RG muito novo, com 13, 14 anos, que eu já estava a milhão pela rua, andando de skate, não sei o quê, RG no bolso. Nunca saí sem RG. Né? Tomava enquadro da polícia, era esculachado. Aí você vai ficando com raiva, começa a ficar bicudo com os caras, aí os caras esculacham mais ainda. Então ser perseguido dentro do mercado é de praxe. Isso até hoje acontece, agora acontece menos. Eu concordo com eles, você vai ficando mais velho, você deixa de fazer parte do recorte, eles vão te deixando mais em paz. Exato. Mas essas violências, elas atravessam qualquer corpo negro no Brasil, qualquer corpo negro onde houve processos coloniais. Ela vai estar presente. Só que eu acho que o modo de se entender como negro na sociedade vai ser sempre diferente. De acordo com cada pessoa, elas vão ter uma experiência diferente. Por isso que eu não consigo nem colocar em termos de... não foi bem a palavra que você usou, mas de positivo ou negativo. Eu acho que é parte da produção da história mesmo. Vão ser experiências diversas de acordo com os contextos e com a própria modo de existência, nesse sentido de biológico mesmo. Quanto mais negro você é, quanto mais você tem fenótipo africano, mais fácil é das pessoas te reconhecerem nesse lugar, portanto, é mais óbvio que você vai sofrer racismo do que para pessoas miscigenadas, que muitas vezes têm uma passabilidade muito maior, conseguem ali ter uma zona de passabilidade. Então acho que essa que é a maior diferença, é muito mais da história, e da própria constituição física mesmo. Mas eu acho que, no geral, é o que eu falei, o que nos une enquanto pessoas negras é a violência. Nesse sentido de que esse país sempre foi violento em relação a gente, sempre. Não teve um momento na história do Brasil, da invenção do Brasil, porque o Brasil nem existe, mas não teve um momento que a gente não sofreu violência. Então acho que é isso que nos une. Pegando um gancho aí da fala do Vini, e corroborando, inclusive, é isso. Acho que as experiências, elas são realmente diferentes. No meu caso, por exemplo, que eu tenho uma família majoritariamente branca, adotiva, e eu tenho a minha mãe apenas que ela é negra. E tem uma outra irmã minha também, que eu a vejo como negra. Não sei se ela se entende assim, mas acho que sim, né? E é isso, eu não tive o acesso a toda essa cultura afro, por parte da minha família. Eu fui ter isso na rua, eu fui ter isso na luta, eu fui ter isso em outros corres da minha vida, E aí o que sobrou pra mim foi o entendimento de enquanto negro por base das questões externas mesmo, que foi majoritariamente por meio da violência, que é o que a gente está submetido. Então é nesse sentido. Eu acho que as experiências, elas diferem, e aí eu acho que cada corpo ali, cada pessoa, ela vai ter o seu próprio processo, de autoidentificação, de entendimento, enfim, a partir da sua realidade mesmo, das suas vivências, das suas experiências mesmo. Sim, acho que é até interessante isso que o Vini colocou, dessa coisa de conseguir se definir, No caso dele, assim, foi muito, fácil, assim, pela experiência que ele tem da família dele. Mas daí, por exemplo, eu falo até por experiência própria, minha família também, assim. E por essa dificuldade que a gente tem de definir as coisas, no Brasil. Eu tenho um avô que foi escravizado numa fazenda no interior de Minas, década de 40 e de 50. Até chegar eu, assim, com as leituras, com a base que eu tinha de falar, não, o avô era escravizado, todo mundo tratava como se fosse algo, aconteceu, sabe? E acho que muito dessa perspectiva, assim, desse processo de se entender negro, nesse caso, como por exemplo do Marcos, eu falo por mim também, na minha família eu sou, o que tem o tom de pele mais claro, então eu sempre fui tratado como branco. Daí quando eu cheguei na cena punk hardcore, que em determinados meios é majoritariamente branca de fato, aí eu falei, não é talvez, tá ligado? Então o que eu sou, onde eu tô, sabe? Sim. Então acho que perpassa muito esse processo mesmo da nossa dificuldade de definir bem as coisas, não é nem nesse sentido de falar, que só é preto pra cá, branco... Não, mas, de entender historicamente, essa construção histórica, É muito, muito complicado da gente fazer isso. Um povo que
e aí de novo trazendo experiência pessoal, tipo, meio que a gente não tem história, né? Parte da minha família, outro dia eu tava falando com meu pai, a gente consegue chegar até, sei lá, bisavô. Mas bisavô, assim, saber que um veio da Bahia, outro veio do interior de Minas. O que eles faziam lá? O que eles faziam aqui quando ninguém sabe, assim, tá ligado? Então, eu até admiro muito experiências como a sua, sabia? Tipo, o meu tataravô, que foi a experiência, tipo, porra, eu acho sensacional. Outro dia eu até tava pegando pra ler aquele Água de Barrela, né? Que acho que é a Eliana, né? É o nome da autora. Ela traça a história da família dela desde os primeiros que vieram da África, assim, eu achei fantástico, mano. Tipo, alguém no Brasil, tipo, sabe? É como se fosse uma vitória nossa, assim, alguém no Brasil que consegue fazer isso, porque é muito, muito complicado. Sim. E aí, pensando nisso, eu queria que vocês comentassem sobre como o anarquismo e o comunismo tratam da questão racial no Brasil, né? Pensando em como é difícil ter essa identificação, esse resgate histórico, até documentado, né? Que a gente teve todos os documentos queimados ali. Alguns dizem que foi numa atitude de boa fé, né? Pra não voltar à prática que era do período escravagista. Mas a gente sabe que isso significa um atraso gigantesco, porque se perdeu a parte da história, né? Agora vai você. Vocês são maioria. Já começou, a gente foi ousado de trazer um anarquista e um comunista. Não, o parceiro dele de coletivo me aguenta. Marcola, salve Marcola. Em algum momento vai descer um ringue assim, né? Vai fechar o octógono aqui. Eu falo pro Marcola, eu falo, salve Marcola, eu falo, a gente tá junto até a hora que vocês criarem primeiro o Gulag. Dá um por cima, não. Ó, o Marcola é um mano do Minervinho, hein? Antes que alguém de direita venha fazer corte aqui. Meu parceiro. Marco Aurélio, meu parceiro. Olha lá, os caras é parceiro do Marcola. Não, então. Mas eu acredito que nós vamos ter muito mais concordância do que divergência. Vamos lá. A questão racial no Brasil, ela, ao meu ver, ela é central, né? Tipo, acho que, pelo menos assim, o entendimento da organização que eu faço parte, comunista, enfim, ela é central, né? Não tem como a gente falar em qualquer aspecto seja de desenvolvimento, seja de melhorias, vamos falar até de melhorias, das condições de vida do país, enfim, que não perpasse pela população negra, parda e indígena também. Então acho que quando a gente fala de classe, né, e pegando um gancho da fala do Vini lá no primeiro momento, é isso, né? De qual classe que nós estamos falando, né? Essa classe no Brasil, ela tem cor, né? Majoritariamente ela é negra, ela é parda, ela é indígena. Então a questão racial, ela tem que ser tratada de forma imbricada com classe e com gênero. Não tem como. E a questão racial em si no Brasil, em perspectivas de luta, né? Por parte do nosso campo, do campo revolucionário em si, é algo que a gente, pelo menos assim, pelo que eu vejo, a gente vem colocando muito isso firmemente, mas a gente também ainda tem muitos, né, organizações e movimentos que ainda não estão tratando essa questão racial como se deveria, né? Então não vou aqui também generalizar o rolê, porque dentro do nosso campo também tem muitas dificuldades nesse sentido, mas a questão racial, ela é isso. O Brasil, né, e países que têm uma formação social, uma formação sócio-histórica como a nossa, a primeira luta de classe que foi travada aqui desde a invasão, né, dos europeus, foi a luta de classe entre os quilombos, né, e os proprietários de escravos, dos donos de escravos, né. Então a nossa história de luta, né, enquanto povo brasileiro em si, já vem daí, já se remete daí. E acredito que para nós avançarmos em termos de em qualquer para nós avançarmos em qualquer luta, né, organizando a classe trabalhadora, enfim, tratando de qualquer pauta nesse país, vai perpassar inevitavelmente pela questão racial, né? A gente pode dar N exemplos aqui, né? Se a gente falar sobre economia política, você vai ver que o ponto central vai ter a questão
de raça aí, né? Se a gente pegar a carga tributária do país, aonde resvala mais, né? A gente vai ver o elemento racial. Se a gente pegar a estratificação, né, social do Brasil e ver o que acontece, por exemplo, com a precarização dos serviços públicos, né? Quando a gente olha para o orçamento público e vê essa rapinagem com as parcerias público-privadas, enfim, quem que está sendo afetado majoritariamente nesse país com essa precarização dos serviços públicos, com essas demissões em massa, com tudo mais na área da saúde, na área da educação, e agora a gente está sofrendo aí na luta na área da cultura, com as casas de cultura, que eu estou fazendo parte também dessa luta, inclusive, e um salve para geral aí que está nessa luta junto também. Mas enfim, se a gente pegar N exemplos aqui para tratar o Brasil em si, em diversos aspectos, né, a gente vai ter o elemento de raça como ponto central, não tem como, né? E isso precisa ser entendido tanto no nosso campo como em qualquer outro campo, até mesmo os campos reformistas, progressistas precisam entender isso, precisa ter uma leitura, ao meu ver, pelo menos, uma leitura melhor, né, sobre a própria formação social brasileira, uma leitura melhor sobre as nossas instituições, enfim, do capitalismo brasileiro, do capitalismo dependente periférico, né, a qual nós estamos inseridos, enfim. Então acho que para mim a questão da raça no Brasil ela tem que ser o ponto central da nossa luta enquanto trabalhadores, né, enquanto classe trabalhadora. E por que não é, né? Porque na minha interpretação, assim, a gente até comentou isso com a Natália, com o Colombo, quando eles vieram na semana passada, sobre como as minorias políticas, que são minorias políticas porque não têm os seus direitos assistidos pela política de Estado, pelo governo, pelas políticas públicas, né, que são as pessoas negras, as mulheres, as pessoas LGBTs, os indígenas, né, que são minorias políticas. Mas em números, elas não são minorias, tá ligado? A gente tem mais de 50% da população negra. Isso quando a gente vai identificando também, ou associando pardos, ou pessoas que têm descendência indígena e não se entendem enquanto indígenas porque estão em contexto urbano. Muitas, são muitas. Muitas mesmo. Essa questão Desculpa interromper. Imagina. Essa questão indígena é outro ponto que, inclusive, nós do Minervino vem travando bastante. E é importante que outros coletivos também dentro do movimento negro também tratem essa pauta. É por isso que a questão do pardo ainda é importante se ter, porque muita gente na periferia ela não se reconhece quanto indígena, e tem uma galera que é indígena, assim, dentro das nossas periferias. Desculpa, é isso. Imagina. Não, e pensando nesse contexto, assim, são minorias políticas, mas não são minorias em número, né? Mas quando a gente vai olhar para essas questões, até dentro da própria esquerda, a gente vê sempre como um recorte. Como se, numericamente, na realidade, a gente estivesse falando, sei lá, de 20 mil pessoas. E aí, tipo, vamos agora tratar dessa pauta aqui, que é pequenininha, desse povo que nem sofre tanto, que nem sofre... Uma pauta marginal, né? Fica marginal. Assim. Tipo, como se a regra fosse as pessoas brancas, os homens, as pessoas brancas e, tipo, meio que de classe média também. Porque quando você exclui raça, quando você exclui gênero, você tá excluindo classe de alguma forma. Porque a classe pobre de trabalhadores é composta majoritariamente por pessoas negras e por mulheres também. Então, tipo, eu vejo muito essa distância, sabe? De, mais de 50%. Por que a gente não tá tratando as pautas que são de interesse de mais de 50% da população? Né? Lógico, não é um separatismo. Agora vamos só falar sobre as pessoas negras. Não, a gente tá falando de classe também. Mas as classes têm as suas especificações. E essas especificações são tratadas à margem, assim, como se fossem coisa pouca, tá ligado? Até falando em termos mesmo de marxismo, né? Porque eu sou marxista também, né? Então, tipo, a formação socioeconômica do Brasil, ela já nasce ligando questão de classe e de raça, né? Tipo, já introduziram o capitalismo aqui escravizando os indígenas, tá ligado? E aí, quando não rendeu o suficiente, não que eles pararam de escravizar os indígenas, mas aí eles trouxeram os escravizados da África, tá ligado? Então, tipo, a nossa formação é essa, não tem como dissociar, assim, né? Tipo, e daí acho que perpassa muito essa crítica que a gente faz, e tem até, a gente trouxe o Jones Manuel aqui, né? Ele foi muito incisivo nessa fala dele, de falar da esquerda, que pelo menos
na esfera dos dirigentes, assim, né? Tipo, ainda é uma esquerda majoritariamente branca, classe média, acadêmica, então, tipo... Eu acho que esse buraco aí é mais profundo, né? Porque não tem a ver só com o fato de... Claro que isso que o Jones Manuel trouxe é importante, né? Você ter uma direção que não seja exclusivamente de homens brancos, cisgênero, em grande parte formados pela classe média, seja ela econômica ou intelectual do país. Isso é importante. Mas a gente tem que pensar, né, e aí a gente revê o arcabouço teórico que a gente trabalha mesmo, né, e aí acho que o Jones ia discordar de mim totalmente. Que essas teorias que a gente advoga, quando elas chegam no Brasil, primeiro, voltando, né, essas teorias que a gente advoga em nome de, né, o anarquismo, os socialismos, eu gosto de falar agora os socialismos porque também o socialismo foi sequestrado. Pode crer. Porque todos somos socialistas, certo? Certo. Independente de qual corrente, somos todos socialistas. São produções teóricas da Europa. Elas nascem para pensar o contexto europeu de desenvolvimento do capitalismo e desenvolvimento da modernidade, né? A nossa modernidade é tardia, como ele disse, o nosso capitalismo é tardio e dependente, e a gente faz o quê? A gente tenta, a partir dessa teoria, produzir uma outra teoria que nos caiba. Mas a gente não pode esquecer dos resquícios eurocêntricos que existem nessas teorias. E quando essas teorias chegam aqui, a partir da Europa, a partir dos processos de imigração, né, no começo do século passado, elas chegam pelos imigrantes brancos, italianos, e vão se construindo aqui a partir de uma lógica de classe desracializada, porque brancos não são racializados. Os imigrantes aqui poderiam sofrer todos os tipos de violência, mas eles não eram pessoas racializadas. Então, quando ambas as teorias, tanto os marxismos, os anarquismos, seja lá quais correntes forem, elas vão se desenvolvendo aqui no seio de uma branquitude, de um pensamento branco. Primeiro que a premissa filosófica dessas teorias é a modernidade. A modernidade é o que ferrou com o mundo. O pensamento moderno foi o que produziu o capitalismo, foi o que produziu a colonização, foi o que produziu uma série de violências. Então a gente também tem que ser muito crítico em relação às nossas próprias teorias. Eu não tô falando, não é esse papo babaca, porque tem gente babaca também, né? Tem gente que é bem otária. Eu não vou ser anarquista, eu não vou ser marxista porque eu sou negro, então eu vou ser afrocentrado e eu vou virar darwinista. Não, né? Não é disso que eu tô falando. Mas a gente tem que olhar para essas teorias de forma crítica, sim. Né? Porque não é só sobre dirigentes, é sobre o próprio arcabouço teórico no qual elas estão fundadas. Eles precisam ser chacoalhados, mexidos, transformados, virados de ponta cabeça. Né? É por isso que começam a surgir, aí eu vou falar dentro do meu campo, no anarquismos locais, pensando a partir de cosmologias que são outras. Então quando você vai lá ver o anarquismo africano na África, pensando a partir de sociedades comunais, é porque os modelos históricos, antropológicos de sociedades africanas são comunais. Então eles vão pensar a partir desse modelo, não a partir da entrada da modernidade do capitalismo. Né? O arcabouço que eu vou utilizar para combater o capitalismo é um arcabouço que é local. Né? Porque aí é uma forma de você adequar certas premissas cosmológicas até, né, para fazer aquilo que é necessário, que é se contrapor ao capitalismo. Não faz sentido, por exemplo, quando a gente pensa que ele estava falando sobre sociedades indígenas, que de fato é muito importante, eu corroboro com tudo que foi dito. Nós não olhamos mesmo, o movimento negro olha muito pouco, muitos indígenas citadinos, eles não conseguem ter essa ideia de autoidentificação, até porque é muito difícil mesmo, mas não adianta a gente chegar para os indígenas, né, e querer que eles se encaixem, por exemplo, numa proposta anarquista que foi produzida pelo Ocidente. Eles têm que produzir uma teoria de liberdade que pode até sim utilizar o anarquismo, ou o marxismo que seja, né? Pensar junto com esses autores, eu não vejo problema nenhum, mas que faça sentido para o universo do qual eles vivem, para a visão para a perspectiva ameríndia, né? Para a forma que eles enxergam o mundo, que eles entendem que é muito diferente da nossa. É muito diferente. Quando a gente começa a se aprofundar nessas questões dessa sobreposição, né, do capitalismo em relação às culturas nativas. Eu acho que eu tô com muito isso na cabeça, que eu tô dando uma disciplina esse semestre na faculdade que eu dou aula sobre isso, que é Antropologias do Capitalismo. A gente começa a ver que tem várias questões que não aparecem nas nossas teorias e que impactaram esses povos. A questão do tempo, por exemplo. O capitalismo, ele sequestra o seu tempo e ele coloca o seu tempo num outro registro,
que é o registro do horário, que tem a ver com a produção, né, processo de produção, do trabalho, etc, etc. E o registro de tempo de várias dessas comunidades era totalmente outro. Então até isso o capitalismo vai mudar. Isso é muito mais profundo do que só a estrutura socioeconômica, né? Então é por isso que a gente precisa olhar para as nossas teorias e repensá-las também, né? Como eu disse, eu vou deixar bem assim, bem evidente, para ninguém falar que eu não falei. Eu não estou dizendo que pessoas negras não devam seguir correntes de esquerda, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas negras cada vez mais devem se apropriar disso, porque o que tem de gente liberal nos movimentos negros não está escrito, certo? Só que a gente precisa utilizar essas teorias de acordo com as nossas próprias premissas e não com as premissas que já estão dadas no grande campo teórico, nessa metanarrativa teórica que a gente fica só às vezes reproduzindo. Até numa perspectiva latino-americana também, né? Perfeita. Porque o Brasil, ele se destaca, e aí quando você vai ver luta, por exemplo, no Peru, No na Chile, Bolívia, no na Chile... Argentina. Essa crítica que a gente faz, assim, é numa perspectiva que você já tinha falado da história, de construção mesmo, né? Sim. Às vezes eu tava até brincando com um amigo meu, parece até que é um podcast de direita, porque todo episódio a gente tá criticando a esquerda, Porque tá a esquerda ligado? tem merecido ser criticada. Que bom que a gente faz isso, porque ela tem merecido. Claro. Mas é isso. Nós merecemos ser Sim, a gente claro. faz parte. E é isso que faz a crítica. luta avançar de fato, né? A própria pauta racial, assim, né? Eu lembro que, sei lá, de 15, 20 anos atrás, assim, o que se ouvia falar pra hoje, assim, tipo, avançou em vários aspectos. Por exemplo, essa questão indígena. Pô, na última década avançou muito essa discussão. É uma coisa que até antes, da mesma forma que a pauta do racismo como elemento central da nossa sociedade, o movimento negro martelou durante várias décadas até a galera falar, não, é isso, tá ligado? Tipo, e devagarzinho a gente vai construindo, né? E olha que doido, né? Pensar que o movimento negro unificado no Brasil, ele nasceu dentro da convergência socialista. Historicamente, né? Ele nasce na convergência socialista. Ele nasce atrelado ao pensamento radical de esquerda. E aí depois, historicamente, ele vai criando correntes. E hoje a corrente majoritária é uma corrente liberal. Mas a história do movimento negro unificado, porque o movimento negro no Brasil existe desde quando o primeiro africano pisou aqui. Mas unificado, enquanto uma organização política, é junto com a convergência socialista. Os primeiros membros do MNU eram membros da convergência socialista, né? E aí hoje, enfim... É que se eu ficar falando disso, eu vou ficar metendo pau. Né? Deixa eu parar. Eu queria acho que, na verdade, o que o Vini acabou falando, eu concordo com quase tudo praticamente. É isso, né? Acho que nós temos que entender que essas teorias, né, sim, elas foram formuladas ali no desenvolvimento do capitalismo na Europa, no período da modernidade, enfim. Mas é claro que há elementos que são importantes e caros para a compreensão do capitalismo, que é isso, o capitalismo é um sistema global, mas tem suas especificidades, né? O desenvolvimento dele também, enfim, a gente, enquanto periferia do capitalismo, né, cumpre um papel diferente na divisão internacional do trabalho, na produção global de mercadorias, enfim. Mas isso precisa ser muito entendido, mano. E eu vou reforçar o que ele falou, isso precisa ser entendido mesmo e colocado em prática, né? A gente precisa, sim, a partir, né, dos elementos que são importantes, né, seja do marxismo ou seja do anarquismo, né, vindos de lá, começar a dar valor também para teóricos, né, pensadores também nossos, revolucionários daqui, da América Latina, que você citou, que é extremamente importante, que nós temos, né, pelo menos no campo do marxismo, que eu tenho um pouco mais de conhecimento hoje, a gente tem pensadores muito importantes aqui, inclusive a nível Brasil também, o Clóvis Moura, enfim, muito importante para a gente repensar o Brasil a partir da nossa formação, das nossas singularidades, né, enfim, dos nossos processos socio-históricos. Então a gente tem que se apropriar cada vez mais, né, desses autores, desses pensadores revolucionários nossos, latino-americanos e brasileiros, para a gente ter uma análise muito mais muito mais correta, né, da nossa realidade, para que as nossas práticas sejam mais assertivas também, né? Então, e aliás, acho que esse é um dos grandes pontos do porquê que a nossa luta, né, antirracista, que
Isso tem que ser bem frisado também. Não tem luta antirracista de fato que não seja anticapitalista e anti-imperialista. Se não for isso, não é luta antirracista, né? E esse é um ponto muito problemático dentro do campo da nossa luta, porque é isso, esse movimento liberal tomou conta, como o Vini falou aqui, realmente de boa parte do movimento negro, né? E aí quando a gente faz as críticas, né, e elas têm que ser críticas bem também assertivas em relação à representatividade, né, porque é isso também, existiam algumas falas muito distorcidas, né, para o campo revolucionário, de dizer que a gente não dá valor à questão da representatividade e tal, e não é isso, né? Só que a representatividade, ela tem ali os seus perigos, né, se não for bem entendido, né, sobre essa questão. É óbvio que ela tem importância, mas ela é insuficiente, né? Se a gente for falar sério de superar o racismo na nossa sociedade, né, e a gente falar de racismo estrutural. Aliás, esse conceito, racismo estrutural, muito vem se falando dentro do próprio movimento negro, mas vem sendo pouco entendido, né, o que é o racismo estrutural, né? E aí a luta, ela fica essencialmente, excessivamente só num aspecto cultural. E olha, eu vou dizer aqui, é óbvio que a questão da identidade, a questão do pertencimento, representa, tudo isso é importante na luta, né? Na luta antirracista, com certeza, né? Mas a gente tem que entender as armadilhas, né, quando a gente trata isso como um fim, o esgotamento da luta, essa representatividade. E é aí que o campo liberal vem ganhando, né? É aí que as empresas vêm ganhando, as empresas vêm trabalhando muito, né, em cima disso, porque é isso, né? E eu costumo usar esse exemplo que não é meu, não lembro de onde que eu vi, mas é isso, né? Você senta na mesa com um burguês e fala pra ele: ó, burguês, seguinte, nós estamos precisando colocar LGBTQ no rolê aqui, não. Pô, vamos aí, vamos usar toda a purpurina, pá. Ó, burguês, é o seguinte, nós precisamos colocar mais negros aqui nos cargos, ó. Beleza, vamos aí, pô, vamos, pá. Ó, precisamos colocar mais mulher, pô, vamos. Quando você chegar e você entrar na, ó, burguês, agora a gente precisa discutir o modo de produção e essas relações de produção, como isso é ideologia, aí isso é. E quando a gente tá falando de modo de produção, relação de produção, a gente tá falando de reprodução da vida social. Pelo menos eu entendo desta forma, né? Eu não tô falando meramente de um determinismo econômico. Estou falando de uma produção e reprodução da vida social, em que o elemento econômico, ele é uma das determinantes, né? E é uma das determinantes que também determina a questão de raça e vice-versa, né? Uma questão dialética nesse negócio. Então, assim, a gente precisa entender o racismo, esse fenômeno social na sua totalidade, né? E é isso que não vem acontecendo dentro, majoritariamente, né, do movimento negro, né? E é isso que está fazendo também o campo, né, revolucionário neste momento, né? Não está aí ganhando força, né, nesse debate, mas é óbvio que isso também tem outros fatores, né? Não é, enfim, mas eu só queria colocar isso, porque num ponto, né, quando a gente não se coloca a questão da raça, e em outro ponto como elementos, uma discussão central no nosso país, na luta. E o outro ponto é quando coloca a questão de raça, trabalha a raça como meramente como uma questão da representatividade, isso dentro dos processos de luta, né? E a gente pauta muito pouco sobre a questão racial e a sua ligação com o capitalismo, a questão racial com a sua ligação ao imperialismo nem se fala mais nos círculos de luta do movimento negro, né? Majoritariamente não se fala, e o racismo, ele também é determinado pelo imperialismo, né? Por isso que a luta antirracista é anticapitalista e anti-imperialista, né? Então, enfim, é isso. Pode crer. Já adiantou um pouco, né? Mas a gente queria que vocês falassem um pouco sobre essa problemática, essa crítica, assim, aos movimentos ligados à questão racial, que são mais pautados por esse caráter liberal e que propõem uma saída pelo próprio capitalismo, né? Como o Vini já citou o garveísmo e tal. Tipo, como vocês veem, assim, de uma forma um pouco mais aprofundada? Ah, cara, olha, é uma das coisas que às vezes me tira um pouco a paciência, me tira às vezes o sono. Hoje o sono não mais, mas já me tirou o sono algumas vezes. Porque eu acho que é um pouco isso que o Max falou, né? Esse pensamento liberal, né? Porque eu acho que tem
é muito complexo falar sobre isso, porque eu acho que até por uma questão das nossas formações serem diferentes, né? Eu entendo todas as questões que foram colocadas e concordo, acho que é isso mesmo, né? Que você precisa fazer a crítica ao capitalismo e você precisa disso justamente porque tem a ver com a reprodução da vida social, e dentro da reprodução da vida social há uma vida cultural, mas eu acho que tem esses processos de subjetivação, né, de conformação, de constituição dos sujeitos nesse capitalismo que a gente vive hoje, né, nesse capitalismo na sua versão neoliberal, ele é uma teia de aranha, né? Ele pega tudo que passar por ele é pegajoso mesmo, ele gruda mesmo, porque esse capitalismo ele consegue ser tão metamorfo, ele consegue se ajustar tão bem, que ele consegue axiomatizar, capturar tudo. Qualquer enunciado ele pega, qualquer luta ele gruda, e ele transforma isso em parte dele, e ele vai se reproduzindo com essas lutas. Eu acho que isso não é diferente com o movimento negro, né? Eu acho que, historicamente, como eu disse, o movimento negro sai da convergência socialista, e depois, que aí eu não sei explicar, tem que dar um salto histórico, porque eu não saberia explicar, porque eu nunca pesquisei, nunca fiquei pensando e lendo sobre isso, mas depois, num determinado período, que a minha hipótese tem um pouco a ver com o começo dos anos 2000, com todas as mudanças de distribuição de renda que a gente teve, mesmo a partir do endividamento, né, mas que aconteceram e que mudaram aí a vida de milhões e milhões de pessoas, você tem uma nova ideologia que ela vai sendo, não vou nem dizer formulada, mas ela vai sendo importada, vai sendo trabalhada, né? E quando eu digo importada, é importada lá do norte, lá do hemisfério norte, lá dos Estados Unidos, né? Que é uma ideia de uma constituição de uma classe média negra. Você precisa constituir uma classe média negra, assim como os estadunidenses fizeram naquele período do final ali da luta pelos direitos civis, na transição dos 60 para os 70, uma classe média negra começa a tinha as lutas radicais, tinha Panteras Negras, tinha Malcolm X, enfim, mas aí depois disso, a ressaca é essa constituição de um movimento de uma classe média negra que vai surgindo e que aqui no Brasil vai começando a ser importado nos anos 2000, justamente porque as pessoas começam a ter acesso a bens materiais, a bens comunicacionais, bens informacionais, né? E esse discurso ele é sedutor. Pô, quem não quer ganhar dinheiro? Quem não quer poder pagar suas contas em paz? Quem não quer de vez em quando ainda fazer uma viagem? Todo mundo quer, né? É uma coisa que todo mundo quer. E só que isso vai contaminando esses movimentos e vai subjetivizando as pessoas e se torna tem quase um caráter ideológico para o movimento. Então hoje, se você falar de capitalismo dentro do movimento negro, eu brinco até que eu falo, não é que as pessoas não falam de classe, é que elas falam de classe como se fosse adjetivo. E classe não é adjetivo. E o principal adjetivo utilizado, né, para não utilizar classe é periférico. Ó que muito louco, porque periférico é uma categoria super potente, principalmente em termos políticos e culturais, demarca território e, claro, tem uma base constituída em classe, né? Uhum. Só que uma coisa é você falar periférico, porque o periférico cabe em qualquer lugar, o periférico cabe na propaganda da Nike, o periférico cabe, sei lá, no MASP, nada contra o MASP, gente, eu trabalho no MASP, faço coisas pra lá, mas cabe em qualquer instituição, cabe no Estado, políticas públicas pra periferia, juventude periférica. Agora falar de classe trabalhadora, como é que o Nubank vai fazer uma propaganda comigo que eu falo que eu represento a classe trabalhadora? Entendeu? Agora se eu falo, não, eu represento a juventude negra periférica, ou no meu caso a meia-idade negra periférica, cabe, o Nubank vai falar o quê? Da hora. Demorou. Representatividade importa, né? Agora você fala, não, eu represento a classe pobre trabalhadora negra de São Paulo. Mas aí você não consegue consumir os produtos que eles vendem, né? Exatamente. Isso foi contaminando de um jeito que se tornou o discurso predominante, né? Todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer um lugar ao sol dentro desse capitalismo, né? E aí tem essas frases que vão sendo geradas na cultura popular, né? Tipo, pretos no topo. Uhum. Se você favela venceu. Favela venceu. Putz, esse é o pior, mano. Tipo, você tá no topo, tem alguém na base, irmão. Desculpa. Favela venceu. Venceu quem? A favela tá lá na favela ainda. Só você venceu. Você, favelado, pode ter vencido. Vários dos seus parceiros, das suas parceiras, dos seus familiares, não. Né? Então, isso tudo denota o tom dessa ideologia, né? Que vai predominando, que vai
tomando conta, e que hoje as pessoas acham que ser ativista ou ser militante dentro dos movimentos negros, basicamente é você lutar por uma série de pautas relacionadas ao liberalismo. Só que racializar o liberalismo. Eu quero que os negros sejam introduzidos, sejam, né, abraçados por esse neoliberalismo. Eu quero fazer parte desse jogo, eu quero ser empreendedor de si, né? Então, tem um aspecto que eu acho que é necessário, né, para além de todo esse aspecto político e econômico, tem esse aspecto que é subjetivo. Como é que a gente faz para conseguir fazer com que as pessoas produzam outro tipo de subjetividade? E para mim isso só se dá na prática, no sentido de que você precisa participar de movimentos, construir coisas com pessoas, né? Participar de coisas, construir coisas com pessoas, para que você consiga produzir esse outro. Se você não faz isso, esse movimento de estar dentro de outros movimentos políticos e culturais com outras perspectivas, você vai só ficar reproduzindo o que está aí na big picture, né? Tá na foto grande aí, o pensamento predominante, hegemônico, e esse pensamento é liberal. A maioria das e dos intelectuais, lideranças negras, na atualidade, pelo menos essas mais proeminentes, famosas, mainstream, são liberais. São liberais. E elas caem muito fácil no gosto da galera. Então é isso, tem que ter uma mudança aqui que é subjetiva. E eu acho que isso é só através da participação. Tem que estar no corre. Se não tiver no corre, não adianta. E tem uma parada que a gente fala que é quando o bichinho do neoliberalismo pica a gente, né? Que é tipo, as pessoas negras são tão marginalizadas, tipo, não podem participar daquilo com as suas contribuições, com as suas críticas, com as suas opiniões. E aí elas, quando estão contaminadas por esse bichinho do neoliberalismo, elas não conseguem perceber que, tipo, pô, o errado é existir dessa forma. E aí só pensa, não, eu quero participar também, por que você tá me excluindo? Por que você tá me tirando da brincadeira? Eu quero brincar também. Mas o errado é a regra, mano. É como que tá formulado o jogo. Como que você vai acabar participando. Eu acho que o neoliberalismo, pela meritocracia, e aqui até falando da experiência de vida que nós 4 partilhamos, tendo tido acesso à academia, até uma formação universitária, é de um exemplo negativo, tá ligado? Quando eu vejo, tipo, que eu vou ser a primeira geração da minha família que conclui, se Deus quiser, a faculdade, eu me vejo como um exemplo negativo. Porque, beleza, tem o merecimento, o esforço dos meus pais, tem a luta diária que é também da minha parte, mas, porra, quantas pessoas se sacrificaram pra isso, tá ligado? Meu avô tendo que, tipo, morrendo com 70 anos porque não teve acesso a um hospital de qualidade, um tratamento de saúde com qualidade. E aí as pessoas veem, não, a Vitória conseguiu. Não, pera lá. Eu consegui, mas quantas pessoas se fuderam antes? E quantas pessoas que têm a minha idade ou são mais novas não vão poder conseguir também estar nesse lugar? E olha que nem é um lugar de puta privilégio, é um lugar que eu tô só passando raiva, né? Tá ligado? Cultivando ansiedade. Mas é essa oportunidade de pertencer ao jogo. E aí, se a gente não tá cercada por não tá nesse meio da coletividade, não tá trocando com outras pessoas, eu vou estar lá e vou falar, puta que pariu, a oportunidade da minha vida, ganhei a bolsa, é isso aqui que eu quero, são essas pessoas com quem eu tenho que andar, porque se eu quero ser um leão, eu tenho que andar com um leão, se eu quero ser rico, eu tenho que andar com um rico. E é isso que é ensinado pra gente todos os dias. Não só na faculdade, mas pela mídia, pela TV, pelos filmes. E no final a gente acaba se contentando tão pouco, né? Porque igual essa coisa da favela venceu, o cara saiu da favela. Eu sempre falo, mano, no Brasil a gente acha que vencer na vida é conseguir pagar a conta, tá ligado? Sim. Porque muitas vezes o cara vai sair da favela pra pagar um aluguel, tipo, parcelar o carro em não sei quantas vezes, tá ligado? Tipo, e ele acha que ele venceu na vida, assim. E a gente tem que apresentar uma perspectiva de que não, mano, não tem que ser desse jeito. Até isso aí de vencer, tá ligado? Já tá errado, tem um limite fudido nisso, tá ligado? É complicado. O capitalismo só vence o proprietário dos meios de produção, ninguém mais vence. Todo mundo perde todos os dias. Sim. Exato. E até aproveitando que o Marcos falou de quando a raça ela não é amarrada com a classe, quando o gênero não é amarrado com a classe, a gente gera vários seres que chega até a ser místico, né? Tipo, Douglas Garcia, Fernando Holliday. Eu tava até assistindo esses dias o filme dos Panteras Negras, aquele policial do FBI. Que aí eles estão querendo criminalizar ali o movimento, aí chega a hora de colocar drogas no galpão ali do bairro, e aí vem um policial negro e fala, não, irmão,
por que você tá concordando com isso? Tipo, o pessoal do bairro ajuda, eles dão comida pra galera, estão fazendo a sinalização de um cruzamento lá que a prefeitura não quer colocar o semáforo. E aí o policial do FBI fala, oficial, não é uma questão de raça, é uma questão de ordem. Então, tipo, o cara é negro, ele não se entende como negro porque ele não tá nessa coletividade de pessoas negras que pensam para além ali de um cargo ou para uma condição de vida boa, porque, porra, anos 70, 60, você ser policial não era uma puta estrutura, tá ligado? Mas aí fica nesse papel de, eu venci na vida, porque eu sou o policial negro do FBI, não tem tantas pessoas assim, elas não se esforçam, eles estão lá no subúrbio, nos bairros, nos guetos, né? Usando drogas. Então, tipo, eu acho que essa parada de vencer, ela te desconecta muito do que... o local de onde você veio, de onde era pra você estar produzindo as suas relações e trazendo... não o progresso nesse sentido que a gente tem aí, mas, pô, tô com um salário da hora, eu vou só me mudar de bairro e quem tá lá que se foda? Acho que é de um individualismo, de um egoísmo sem tamanho, tá ligado? Pegando um gancho das falas, inclusive a sua, é isso, né? A luta se dá de diversas frentes, né? E a condição objetiva nossa já tá dada, né? Tipo, é isso, a gente tá aí num país com mais de 30 milhões passando fome, população majoritariamente negra. A gente tá aí num país com várias pessoas que foram assassinadas durante a pandemia e boa parte também são negras. A falta de acesso, saúde de qualidade, boa parte... Enfim, a toda a condição objetiva a gente tem aí para criar, né, um movimento, né, revolucionário, um movimento para organizar a própria classe trabalhadora. Enfim, o que o Vini falou, que eu corroboro totalmente nesse ponto, que é a questão da subjetividade, né, e como ela é afetada pelo neoliberalismo e como que a gente tem que fazer essa disputa, né, dessa subjetividade, desse despertar das pessoas, porque senão é isso, as pessoas vão sempre querer ser o opressor em algum momento. A falta de visibilidade, a falta de acessos, a falta, enfim, de condições materiais para sua existência. Galera, mano, as manas na quebrada, enfim, mano, a primeira coisa que eles veem é isso. Ser respeitado ou como o traficante do morro, tá ligado? Ou fazer um rap estourar e ficar famoso, enfim, né? E essas questões subjetivas é isso, né? Estão contidas dentro do próprio capitalismo em si, no próprio neoliberalismo. E hoje o mercado vem trabalhando muito bem isso, inclusive abarcando esse rolê da representatividade, né? E trazendo para eles isso. Eu arrisco a dizer aqui, numa perspectiva histórica, de que enfim, e aqui eu coloco uma leitura minha, uma hipótese minha, em que nós passamos a ficar muito desorganizados enquanto classe trabalhadora brasileira, enquanto também a penetração do liberalismo no próprio dentro do movimento negro dos anos 90 para cá. Tá ligado? Por umas questões. No cenário internacional, talvez agora o Vini não vá concordar, mas tudo bem. A queda da União Soviética, acho que isso foi muito pesado para a classe trabalhadora no mundo inteiro, que pede suas contradições, seus problemas, enfim, né? E a outra é saído de uma ditadura, um processo de redemocratização aqui no Brasil, o Pacto das Diretas Já, que é um pacto conciliatório, né? Em que nós tínhamos ali um cenário da década de 80 de greves efervescente, e o próprio Florestan Fernandes falava, mano, o momento é agora, ou a gente faz essa revolução ou a burguesia ela vai manobrar e vai levar para outros rumos, e foi como aconteceu, foi o segundo ponto, né? E aí as diretas já, por mais que nós resultou na Constituição de 88, que ela é avançada em vários aspectos no papel e tal, mas a gente sabe que a prática só é outra. Porque é isso, a gente vive num capitalismo dependente, periférico, que é isso, né? Temos que entender como que é essa formação capitalista nossa. Sim, e só pra reforçar também, a Constituição não garante nada, né? Quem garante é a luta. Tipo, tá lá na letra, lá fria da lei, mas o que garante é a organização e... A maioria da população brasileira não tem acesso aos seus direitos.
E a maioria é negra, né? Pardo indígena. Então, eu acho que as diretas já foi assim, para a burguesia brasileira não perder os anéis e os dedos, eles entregaram os anéis, né? Fizeram lá todo um movimento conciliatório, e aí foi introduzida na Constituição toda uma política pública de bem-estar social, né? Só que por um outro lado, manteve todo um código penal fascistoide, manteve todo de forma protegida os militares que participaram da ditadura, enfim, todas as coisas, e que resultou no que resultou também, né? Isso é algo que também a gente que vacilou, né? Enquanto classe trabalhadora, enquanto, enfim, os movimentos estavam muito também debilitados no pós-ditadura. Sim. Então são vários fatores ali, e aí o neoliberalismo ganha corpo, e com a queda da União Soviética e com a institucionalização das lutas dentro do aparato, né, dentro do Estado burguês, eu acho que isso fez a gente perder muita força enquanto movimentos populares, e aí o neoliberalismo foi ganhando cada vez mais campo, né, e cada vez mais penetrando nos próprios movimentos sociais. E aí de 2000 para cá, e corroborando com o Vini nesse ponto também, a gente tem uma importação, né, dos teóricos, de pensadores, né, dos Estados Unidos, liberais, enfim. E hoje, se você perguntar, e olha que a Angela Davis, ela já deu umas entrevistas e já falou isso, você perguntar para a Angela Davis como é que tá a situação dos negros nos Estados Unidos, ela vai te falar, olha, é isso, teve a camada burguesa negra, tem canais nos Estados Unidos de negros, só de negros, mas se você pega o grosso da população, ou tá no presídio, ou tá sendo morto, ou não tá, e é isso, essa é a realidade da grande maioria também dos negros e latinos lá nos Estados Unidos. Então, há essa importação teórico-ontológica liberal mesmo, né, dos Estados Unidos, e aí a boa parte do movimento negro brasileiro passa a atuar numa perspectiva muito mais liberal. Por exemplo, a gente está num processo de luta no setor da cultura, que é um dos setores que também está sendo privatizados, né? Saiu o edital esses tempos, a gente está lá com a SOS Casas de Cultura, inclusive entrem lá no Instagram e também participem da luta, em que nós temos na Secretaria Municipal de Cultura hoje uma pessoa negra, Aline Torres, e ela junto com o prefeito Ricardo Nunes, né, estão num programa de ofensiva ao setor da cultura popular e periférica, porque é onde as casas de cultura atendem majoritariamente. Então, assim, essa institucionalização da luta, esse processo e avanço do neoliberalismo, com essa ofensiva burguesa, enfim, as diretas já, todo o pacto conciliatório que o campo progressista, reformista da esquerda ainda insiste, infelizmente, em continuar, sem ao menos, inclusive, né, colocar de forma mais agressiva, com maior enfrentamento, determinadas pautas que nem revolucionárias seriam, né, seriam minimamente reformistas mesmo, mas que deixam de lado, enfim. Eu acho que tudo isso perpassa por todos esses processos e que minam a luta. E aí eu vejo que nós temos dois problemas, né? De um lado a extrema-direita, né? Extrema-direita aí com perfil nazi-fascista, e do outro a gente tem oponentes que às vezes se portam também dentro com o inimigo, porque abraçam um programa, né? E todo um pensar assim, Brasil, que não atende os interesses reais, né, do nosso povo, sobretudo da população negra, enfim. E a situação que a gente se encontra é essa, né? Então o campo revolucionário, ele tá bem um tanto quanto isolado, mas ao mesmo tempo que está isolado, eu vejo que vem ganhando também forças, porque as condições reais que estão dadas aí no nosso cenário, e também as condições objetivas, enfim, tudo mais, eu vejo que está havendo um avanço na discussão minimamente, né, sobre comunismo, sobre anarquismo, né? O anarquismo teve bastante alto, inclusive um pouco depois de 2000, né? Eu acho que a gente está tendo um avanço, tá ligado? Acho que não a gente não tá só por baixo, não. Acho que tá rolando um avanço. As eleições, as últimas eleições, inclusive a organização que eu faço parte, o próprio Colombo que teve aqui, se não me engano, ele ficou em quarto, e falando de socialismo, e falando de várias pautas
importantes, discutindo o orçamento público de uma maneira radical, explicando modelos de estatização, enfim, importantes e caros à nossa realidade. Eu acho que tudo isso dá um start na galera. E falando de formas também, tipo, fazendo enfrentamento a esse sistema, porque é o seguinte, o Bolsonaro, ele também chegou lá fazendo falas antissistema, óbvio, né? O antissistema, né? É isso. Então, nós temos boa parte da população querendo ouvir algo diferente, nós temos boa parte da população querendo algo diferente, então acho que existe um terreno fértil e acho que a gente também está avançando de certa forma, embora o cenário ainda não seja das melhores, né? Enfim, é isso. Infelizmente a gente tá no teto, estourando aqui do horário. A gente queria agradecer muito a presença de vocês, assim, foi uma discussão muito louca. Massa. Foi da hora. Sim. Colocar no clickbait lá do título. Anarquista e comunista debatem questão racial. Veja o que aconteceu, tá ligado? Pior que eu já caí nos clickbait desse. Quem não? Daí é isso, mano. Queria agradecer demais. Foi uma discussão muito foda. E é mais um daqueles temas que a gente vai ter que refazer outro episódio no futuro. Porque rende bastante. Da hora. Valeu mesmo. Gratidão. E quais obras vocês querem passar aí pra galera? Pra ter essa compreensão, assim, que vocês trouxeram pra cá. Eu trouxe até anotado 2 pelo menos, mas lembrei de mais uma. O primeiro livro que eu queria indicar tem a ver com as cosmovisões, cosmoperspectivas de outros povos sobre essas teorias que são eurocêntricas. Então é um livro chamado Anarquismo Africano, de anarquistas da África do Sul. Os autores são Sam Mbia e I.E. Igariwei. Um outro clássico da antropologia, para pensar aí a posição do Estado, a partir da perspectiva ameríndia, Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastres. E o último é um clássico do anarquismo, que saiu agora pela editora Terra Livre, que é o Apoio Mútuo, do Kropotkin. Acho que são 3 livros base. Esse anarquismo africano, você manja a editora que saiu? Cara, tem um PDF loucão rolando na internet. Aí do jeito que nós gostamos. Então nem precisa de editora, vai lá, baixa e vai que vai. Da hora, tranquilinho. Da hora. Eu vou indicar uma leitura que acho que é primordial pro tema em si que a gente discutiu aqui. E aí são todos os livros desse pensador que eu acho que é importante, tá? Acho que, principalmente assim, acho que para quem tá querendo iniciar, entender melhor a formação do Brasil em si, social do Brasil e tudo mais, tal, e paulatinamente para o entendimento dessa questão da luta antirracista, sobre racismo, enfim, é o Clóvis Moura. Os livros do Clóvis Moura, eu acho que... Da hora. E tem quase todos eles em PDF, ou todos, se eu não me engano, em PDF. Da hora. Massa. Monstro. Pode começar com Rebeliões da Senzala. Pronto. Acho que esse livro da hora. Boa. Bom, é isso. Obrigada por terem vindo, trocar essa ideia com a gente. Vai ter que ter um parte 2, sem sombras de dúvidas. Quer comentar alguma coisa? Só queria, além de fazer a despedida para vocês, se puder, né, falar de alguns Instagrams e rapidamente pode, as casas de cultura. Demorou, pode. Pode falar aí, mano, de boa. Esse acho que precisa cortar. Bom, gratidão, quero agradecer aí pela participação, foi massa a participação com o Vini aqui, pô, você é louco, monstro, da hora. Quero só deixar aqui alguns Instagrams pra galera tá acessando, beleza? Um deles é @Casa Cultural Hip Hop Jassanã. Para saber das atividades, tem lá uma ocupação cultural que fica lá no Jassa. O outro é @cursinho jassanã.Sérgio La Paloma, que é um cursinho popular que tem lá. Eu também somo lá com esse cursinho, enfim, também ministro algumas aulas. E também o @Estética Urbana, que é um coletivo cultural que eu faço parte, e a gente agora está com um projeto aí na parte de comunicação, enfim, com oficinas para molecada, e também a gente vai fazer uma livecast também, enfim. E o outro é @SOS Casas de Cultura, que é sobre a luta que está ocorrendo na cidade de São Paulo, na tentativa de privatizar as 21 casas de cultura de São Paulo, que saiu o edital recentemente, né, feito aí junto da Secretaria Municipal de Cultura Aline Torres, junto com o prefeito Ricardo Nunes. E acessem lá a página da SOS e quem puder participa, vem somar com a luta também, para que não aconteça aí mais um setor aí precarizado, cheio de demissões, enfim, e mais um assalto aí do fundo público. E, por final, óbvio, @MinervinoSP, né?
E é isso. Tamo junto. Da hora. Quer fazer o seu jabá aí também, Vini? Queria agradecer pelo convite, foi muito massa. Obrigado também, Marcos, pela conversa. Tá vendo, gente? É possível ser de vertentes diferentes do socialismo e conversar. Sempre dá, gente, só querer. Foi muito massa, muito legal estar aqui. Acho muito importante o trampo que vocês estão fazendo, a plataforma, a ferramenta. Acho que o podcast é uma ferramenta enfim, muito atual, muito contemporânea e que tem capturado aí muitos jovens. Tomara que uma galera comece a ouvir e se identificar um pouco com as ideias que são trocadas aqui. Meu jabá é bem rápido. Os dois coletivos, o coletivo que eu faço parte, que é o coletivo Vilanismo, que é um coletivo de artistas e pensadores que não é um coletivo político, é um coletivo cultural e racializado de homens negros, basicamente para pensar as produções de masculinidade dentro do patriarcado e também pensar esse arquétipo do vilão que circula o imaginário cultural das periferias, pensando principalmente a partir da perspectiva dos homens. Então, coletivo de artistas, a gente está com um monte de coisa para sair aí, tá lá no Instagram, @vilanismo. Convidar as pessoas para aparecerem quando quiserem lá na casa no Centro de Cultura Social, que é aqui no centro, que é, enfim, um reduto anarquista que existe há 90 anos em São Paulo e que está de pé e que tem várias coisas acontecendo lá no Centro de Cultura Social. Então, quem quiser saber mais sobre anarquismo, quiser conhecer a galera lá, trocar ideia, apareçam por lá. Então, acho que é só isso. Beleza, da hora. Isso. Lembrando aí, pessoal, que a gente tem o cupomzinho lá da Autonomia Literária, né? Nossos parceiros. Massa. AntifaCast 20% de desconto no catálogo deles. Tem também o nosso Pix aí na tela, rolando pra vocês, no QR Code. Tem o nosso e o da Rádio Antena Zero aqui, o pessoal que quebra mal galho pra gente, ajudando no projeto. E ajudem lá, a gente tem a nossa campanha do Apoia-se também. E tem o curso da Caixa de Ferramentas. O curso se chama Revoluções, Outro Mundo é Possível. E a gente tá com cupom de desconto também de 10% na inscrição, que é AFASP Revoluções 10. Tudo sem acento, tudo junto, sem o C cedilhado. É isso aí. Isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar, curtir e comentar aí também. É nóis, falou.